Seja muito bem-vindo ao Você Também Pode, o podcast que a gente traz pessoas inspiradoras para contar a história de como que elas construíram seus negócios para que você possa também se inspirar daí. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Elvis, eu sou host aqui do podcast e sócio da Lidiana, que vai se apresentar já lá na Sou Digital Mais, que é a nossa agência de tráfego pago. Muito prazer, eu sou a Lidiana, sócia do Elvis na agência Sou Digital e também host aqui do podcast. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Assim como eu, se você é mulher, pretende ser empresária, pretende empreender ou já é, essa convidada vai te inspirar muito. A Ana Paula, ela veio aqui hoje, ela é empresária, advogada, mãe, tem múltiplos negócios e vai contar um pouquinho da história dela. Muito bem-vinda, Ana. É um prazer ter você aqui. Oi, Lid, prazer. Elvis, obrigada. Lid, obrigada por estar aqui com vocês hoje, nesse podcast maravilhoso. E realmente trazer um pouco da minha experiência me deixa... eu me sinto bem com isso para poder mostrar para as pessoas como é importante nós estarmos trabalhando e, no futuro, a gente conseguir ali ter um resultado que realmente seja significativo para nós e para as pessoas que estão junto conosco. E é muito desafiador, né? Eu falo na posição enquanto mulher e mãe, a gente empreender e a gente construir negócio. E você tem múltiplos negócios, além de advogada, vice-presidente da OAB de Nova Odessa, tem muita coisa, eu nem sei falar tudo. Então, a gente quer que você conte um pouquinho pra gente sobre, né, o seu currículo extenso aí e contar também como começou essa vida aí na jornada empreendedora. Bom, isso realmente é bastante longo, mas nós vamos tentar aqui fazer um breve resumo, porque, na verdade, aí passam de 25 anos de trabalho e dentro de várias atividades eu sempre fui para o empreendedorismo, né? Eu comecei bem nova já nessa área, eu comecei numa área de confecção e depois eu fui para a área imobiliária e eu estou até hoje nessa área imobiliária. Então, durante esses 25 anos, boa parte da minha formação foi dentro de uma imobiliária, onde eu pude passar por todos os setores. Eu trabalhei ali com todo o atendimento, locação, vendas, gerenciamento de corretores, de equipes de corretores para venda de loteamentos, vendas de empreendimentos. Então, ali foi uma escola muito grande para mim, onde realmente eu também, durante esse período, já tinha feito a faculdade de Direito, tirei a OAB e fui trabalhar junto com a área imobiliária administrativa. Eu também trabalhei a parte de judicial, né? Então, eu fazia preventivo judicial na área de direito imobiliário e a parte de regularização de imóveis. Então, dentro disso do direito, o que foi me apaixonando, né, foi o direito imobiliário, não só porque eu trabalhava em imóvel, mas porque a gente trabalha com famílias, a gente trabalha com histórias. E toda mãe, acho que toda família, né, gosta desse momento onde a gente está com pessoas, né? Sempre gostei muito de fazer o atendimento e conhecer as histórias das pessoas, porque eu acho que isso traz uma bagagem muito grande para a gente poder realmente exercer a nossa profissão, né, sempre ali com traços de humanidade, de empatia com as pessoas. E isso foi crescendo, né? Fui trabalhando a parte de regularização. Então, dentro da área de empreendedorismo, na verdade, muito embora estando trabalhando dentro da imobiliária, eu sempre fui empreendendo junto, né? Porque a gente não faz uma coisa só, como você falou, né? Isso já vem há muito tempo, trabalhando assim, sendo mãe, fazendo o trabalho de empreendedorismo. Mas a parte que eu mais tinha essa aptidão, que eu gostava, é a regularização de imóveis, né? Lógico que, com isso, eu cresci muito dentro do que eu fazia e eu tenho um negócio comigo dentro dessa área imobiliária que boa parte de tudo que eu já fiz, eu fiz para mim também.
Então, eu administrei imóveis de pessoas, eu também fiz aluguéis para mim, eu comprei imóveis, eu vendi imóveis, eu fiz isso também para mim. Eu criei uma holding, eu passei a ser investidora. Então, tudo dentro dessa área imobiliária, hoje, eu consigo executar com um traço muito importante que hoje muitos profissionais estão esquecendo, que é você realmente entender o que o seu cliente precisa. E não só querer vender mais um produto. Porque com a pandemia, houve essa modificação para o digital, né? Ela cresceu demais e tudo se vende no digital. Mas as pessoas acabaram esquecendo de realmente entender se aquilo que você está vendendo é o que o seu cliente precisa. E eu tenho isso muito dentro de mim, né, de que eu vendo aquilo que realmente eu já testei, que eu sei que funciona, eu sei que a pessoa vai conseguir gerir daquela forma, ela vai conseguir fazer o negócio funcionar para ela realmente ficar satisfeita com o que faz. Então, isso aí é um pouquinho dessa área imobiliária. Eu acho fantástico, assim, a sua jornada. E falando um pouquinho mais de família, né, te conhecendo o pouco que eu conheço, você acha que ter esse histórico, né, da vertente do empreendedorismo, da família já vir, né, tendo negócios, te inspirou a continuar, a entrar nesse segmento de empreender? Ou você foi forçada mesmo? Fui colocada lá e aí eu tive que desenvolver e depois eu peguei gosto. Como que foi? Olha, no início, a gente fica um pouco perdida quando a gente é muito nova, vou ser sincera, porque naquela época, quando eu comecei, era tudo muito diferente de hoje, né? A gente tinha algumas necessidades que hoje tem muito mais facilidades. Então, eu realmente gostava do que eu fazia, né? Quando eu comecei na área de confecção, no empreendedorismo, nós fazíamos uniformes para vender e eu liderava equipes já muito nova. Então, assim, eu acho que, nesse sentido, realmente, isso já está dentro de mim. Por isso que hoje eu tenho múltiplos negócios realmente, né? Eu sou uma pessoa que, até esse momento aqui, eu não era muito de falar de mim, né? Mas aí eu entendi que ter esse posicionamento e estar falando sobre os meus negócios podia inspirar outras pessoas. Inclusive, inspirar os jovens, que às vezes querem coisas com resultado muito rápido e que, na verdade, pode acontecer? Pode, né? A gente vê que com a internet tem pessoas que têm resultados bem rápidos, mas também pode acontecer de outras formas e nem por isso nós devemos parar. Eu acredito que quando a gente tem foco e persegue ali um resultado, tudo acontece. Então, não foi... Eu posso falar da minha história, realmente é uma história que é para inspirar as pessoas, que não foi de uma hora para outra. Porém, foi uma caminhada que me trouxe muito aprendizado e muita sabedoria, que com isso eu consegui realmente me formando com os negócios que eu faço, que hoje já mais de forma, vamos dizer assim, mais organizada dentro de empresas, né? Aquilo que eu fazia o empreendedorismo de uma forma muito caseira, com lucro, e às vezes com lucro bem altos, mas de uma forma não profissional. Hoje eu passei, né, a essa profissionalização, abrindo as empresas, né, depois de muitos anos. Então, você vê que a gente não pode parar, a coragem tem que continuar. Então, depois disso tudo, eu fui realmente... poderia ter feito, né, já tenho resultado, já tenho ali uma renda, eu poderia ter falado, não, posso parar por aqui. Mas não, eu realmente resolvi dar sequência, organizar. Eu sempre trabalhei muito com processos, né? Não um processo só judicial, mas processos organizacionais. Processei os outros e organizei meus processos. Isso, eu sempre, toda a minha vida de trabalho, eu sempre gostei de organizar, de fazer os processos organizacionais. Então, eu sempre acreditei em trabalhar com estrutura, com método. E eu posso dizer que, durante todo esse período, eu ensinei muitas pessoas. Às vezes, não com muita técnica, porque quando nós somos jovens, né, a gente também aprende junto. Né? Infelizmente,
né? Durante o processo, a gente às vezes vai aprendendo junto, Sim. mas também traz um outro grau de sabedoria que hoje faz com que eu consiga reproduzir isso, né? E também ver pessoas que eu consegui reproduzir, né? Todo esse ensinamento, todo esse trabalho, não só por eu realmente parar e ensinar, mas pelo exemplo que eu dei, né? Pela minha dinâmica que eu realmente trouxe de trabalho. Então, eu me considero, né, assim, que dentre todos esses processos, o mais importante é chegar nesse, onde você realmente consegue reproduzir para as outras pessoas estarem fazendo. Esse eu acho que para mim é o mais gratificante. Mas a gente, dentro disso, hoje tem a empresa A Casa Elevada, que é uma empresa de regularização de imóveis, onde a gente faz também alguns treinamentos para corretores, para imobiliárias. A Eleva Max Crédito, que é uma outra empresa de financiamento bancário, né, relacionada à Caixa Econômica Federal. Então, a gente carrega aí conosco a marca da Caixa Econômica. E a advocacia, que é uma empresa aí que nós colocamos junto, que ela dá suporte para as outras empresas no sentido da regularização imobiliária. Puxa, que legal. E uma coisa que me chamou a atenção, assim, do que você tá falando, é uma coisa que eu particularmente presto muita atenção nas outras pessoas, que é o que a gente chama do skin in the game, né? A pessoa que fez alguma coisa, ou que, aliás, vende alguma coisa, presta algum tipo de serviço e passou por aquilo, né? Eu tenho um pouco de desconfiança, às vezes, de trazer uma pessoa para trabalhar, que essa pessoa ela não tem nada a perder, ou pelo menos não validou, não testou aquilo que ela está fazendo, assim, sabe? E talvez isso até tenha sido um fundamento relevante para sua trajetória como liderança, né? Que é outra coisa que eu acredito também. Eu não gosto de, por exemplo, talvez em algum momento a gente precise fazer isso, né? Mas hoje eu não gosto de, por exemplo, passar uma demanda, uma tarefa para alguém que eu não tenha feito antes. Eu gosto de entender o que é isso, saber as complexidades, até para não ser passado para trás, né? Levar um golpe. E eu acho que, assim, dentro de toda a experiência acumulada, acho que 25 anos é muito tempo de história em que chega em algum momento que você tem tanta coisa dentro de você, tanto conhecimento, tanta história que você precisa passar para frente. Seja no formato educacional, ou seja, formando outras pessoas. E acho que foi isso, né? Você foi aprendendo, e aí foi ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, que a melhor forma de aprender é a gente ensinar, a gente aprende muito, grava muito. E hoje você consegue formar pessoas, consegue ir para o lado educacional, trazendo aí novas lideranças, novas formações. E eu acho incrível isso. Eu fico olhando para tudo isso porque foi tudo muito rápido. Eu passei 25 anos durante, né, todos esses trâmites e esses trabalhos, né, todos em conjuntos, sem uma regularização. Mas quando eu decidi também, né, fazer a abertura, inicialmente era uma única empresa. Só que por estar dentro do ramo imobiliário e ele tem vários outros segmentos que é importante e que dá para trabalhar junto, foram acontecendo. Então, hoje, agora em março, dia 13 de março, a gente completa 2 anos. Meu aniversário! Então, a gente faz aniversário junto. Pois é, faz aniversário junto. E a gente vai completar 2 anos da empresa Eleva Max, da Casa Elevada. Inclusive, nós trouxemos aqui, eu trouxe para vocês aqui, né? Lindo. Falo em nome meu e da minha sócia, Mariana, o convite especial para a Sou Mais, para estar junto com a gente no dia... o aniversário é dia 13, mas nós vamos fazer um Celebra Day no dia 17 de março, às 3 horas, onde a gente vai juntar, né? Trazer ali um networking junto com corretores, com imobiliárias, com empresários, né, gerentes de bancos, fazer ali todo um networking para mostrar ali, né, durante esses 2 anos, né, que foi muito importante e rápido, porque às vezes as pessoas olham agora e falam, nossa, ela fez tudo isso.
é consequência de todos esses 25 anos. Mas pelo fato de eu já estar trabalhando e já estar construindo e ter uma imagem dentro desse mercado imobiliário, então as coisas realmente aconteceram rápido. E, graças a Deus, nós vamos agora comemorar esses 2 anos e iniciando novos projetos. Porque a Ana Paula não para. Não pode parar. Não pode parar, porque eu entendi que, como você falou, esse transbordo é muito essencial e importante. Talvez, se tivesse acontecido antes, não teria sido como está sendo agora, porque eu tenho mais conhecimento, mais maturidade também. Maturidade, né? Embora, não vou falar mais tempo, porque isso não é verdade. O tempo continua sendo as mesmas 24 horas no dia, né? Mas eu acho que a gente consegue, junto com uma equipe que hoje eu tenho, que eu falo que a minha equipe é top, né? E eu falo que é top porque no ramo imobiliário é muito comum, né? Eu falo, os corretores falam top. O top é um jargão da imobiliária. Já é um jargão, mas tirando, né, o jargão, é uma equipe realmente maravilhosa que me dá condições de poder realmente transbordar mais um pouco. E fora essas atividades, né, empresariais que eu executo, eu tenho uma parte de investimentos que eu faço, né, para mim e para alguns parceiros, né, muito selecionado. Eu não trabalho aberto isso, eu trabalho realmente com algumas parcerias que eu conheço, que são, eu falo assim, que são parceiros para todas as horas. Porque dentro da área de investimento é muito importante ser dessa forma, porque o risco é maior. Nós podemos ganhar mais dinheiro, como fazemos, mas também o risco de perder também é maior. Sim. Então o parceiro precisa ter esse entendimento e estar junto com você, né? Porque nós executamos trabalhos de alto valor, né, com investimentos em algumas áreas de compra e venda de imóveis, que realmente, graças a Deus, eu falo isso, e com o trabalho, com todo o estudo, né? Porque além do empreendedorismo, Lídia, eu não paro de estudar. E eu sempre falo isso para todas as pessoas, eu estudo muito, né? Estudos de finais de semana, eu sempre estou me aplicando para poder entregar o melhor, tanto para os meus clientes, para os meus parceiros, para a minha equipe, e que isso é muito importante, porque o empreendedor ele tem que ter essa veia. Eu entendo assim que ele tem que ter a veia de entender um pouco de cada coisa. Sim. É isso que faz o diferencial. Né? A gente tem que entender um pouco da contabilidade, você tem que entender do jurídico, mesmo às vezes não sendo, né? No meu caso, eu sou da área jurídica, mas às vezes mesmo como você não é, você tem que entender o mínimo ali, você tem que entender da área administrativa, da área financeira. Mas para que tudo isso? Para realmente fazer o conjunto e dar o melhor resultado possível. E quando nós vamos trabalhar com investimento, é tudo isso que eu estou colocando. Eu não estou só colocando o meu trabalho, o meu conhecimento de 25 anos na área imobiliária. Eu estou colocando todas as outras qualificações que eu fiz, né? Que eu, além de estudar muito a área de direito, né? Eu estudo também outras áreas para trazer tudo isso dentro. Para quê? Para a gente ter o melhor resultado. Então, eu posso falar assim que, olhando para tudo isso, eu realmente trago resultado para os meus parceiros na área de investimento, e eu estou querendo ampliar isso, né, mas de uma forma que eu consiga realmente trabalhar a área de investimento e partir para uma outra área, que é a área educacional. Olha que só. Aí precisa realmente transbordar e levar tudo isso para todo mundo, pra né? vocês. Muito obrigada. E, ó, não ficar segurando. Posso abrir? Pode. O Elvis é curioso. Ainda fizemos Muito obrigada, só puxar, a gente vai, eu deixei bem facinho. Obrigado. Eu tava com medo. Não, o homem ele Que tem de vez em dificuldade, quando- né, com as coisas. Que isso aqui? Lindo. Nossa. Olha Não, só, é um gente, a gente pouco- recebeu Gente, um tem monte de convitezinho. coisa aqui. É só pros VIPs, tá? Desculpa se você não foi convidado. Nossa, minha esposa vai amar isso aqui.
Ai, a vela, né? Eu amo. Tá, Muito nossa, obrigada. nossa, A gente obrigado. vai, com Nós certeza. vamos. E parabéns, Pode né, me por esses confirmar. 2 anos. É uma jovem empresa, mas com certeza com uma bagagem muito gigante aí, que de muitos anos. A gente tem certeza disso. Mas o que eu acho legal, você foi falando assim, foi me passando uma ideia assim na cabeça. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, né? Você falou, né? Puxa, eu tô construindo agora uma empresa há 2 anos, né? E aí tudo parece que foi muito rápido. Mas assim, na minha cabeça, eu acho que um empreendedor, uma empreendedora, né? No final do dia são construtores, né? Eu acho que a gente tá, assim como um pedreiro ou alguma coisa assim, ele vai lá e constrói uma casa e tudo mais, eu acho que a gente constrói negócios, né? Só que uma parte interessante desse processo de construir os negócios, eu penso que é esse processo de construção de si próprio, sabe? Eu acho que talvez o que demore mais não seja nem necessariamente a construção de negócio, porque as técnicas elas estão aí para todo mundo, né? Acho que todo mundo tem acesso aos livros, aos vídeos, às coisas e tudo mais. Agora, eu acho que esse processo de construir a si próprio para que você seja capaz de executar e de implementar aquilo que é o grande esforço do trabalho, que eu acho que a maioria das pessoas não percebe e acaba se frustrando, sabe? Pensei nisso enquanto você estava falando, veio na minha cabeça. E acho que igual nessa construção, até o que o Elvis falou de não ser passado para trás, é muito importante porque muitas pessoas querem empreender e elas são boas naquilo que elas fazem. Então, por exemplo, um advogado, eu sou muito bom como advogado em fazer a função advogado e acha que vai empreender e vai ter sucesso sabendo só aquilo ali. E não, né? Precisa realmente desenvolver outras habilidades, precisa saber sobre vendas, precisa saber sobre parte financeira e não necessariamente executar, né? Hoje, eu sempre falo, hoje a Lid como gestora de tráfego não faz nada de tráfego mais. Então, eu tive que desenvolver outras habilidades, na verdade ainda continuo desenvolvendo, acho que o desenvolvimento ele é infinito, mas em algum momento a gente até deixa de fazer aquilo, né, que a gente se formou e que a gente é muito bom. Então, por isso que é importante saber sobre todas as outras áreas. Eu penso que quando dessa formação, Elvis, a principal fator é que antigamente era muito mais difícil a informação. Né? Então, quando você fala assim, a informação está aí. Então, para essas novas gerações, eles têm um problema de filtrar. Porque é muita informação que existe. Então, aí, às vezes, não vai saber qual usar e como usar. Quando eu iniciei, realmente, eu tinha outra dificuldade, de não ter a informação. Né? Para a gente ter técnicas de gestão ou técnicas dentro do mercado imobiliário, eu tinha que ir a São Paulo para fazer cursos. Né? E cursos que, realmente, assim, se fosse ver dentro da área, eram cursos caríssimos, que hoje é tudo muito mais acessível, mas naquela época eram cursos de 4, 5 dias em São Paulo, né, em locais que eram para grandes empresas e que eu me colocava já naquela época à disposição para ir, mas ficava limitado realmente aquele um curso por ano, um curso a cada 2 anos, e realmente faltava, né, informação para poder estar executando o processo. Por isso que eu aprendi a criar muito processos dentro de uma imobiliária, né, dentro desse setor imobiliário, porque, por exemplo, eu queria uma ficha cadastral, não existia um lugar que me desse uma ficha cadastral. Né? O que eu olhava para o cliente, para aprovar um crédito para ele alugar um imóvel, para ele comprar um imóvel, né? Eu tive épocas de trabalhar com financiamento que hoje as pessoas, né, olham assim, reclamam, não está saindo. Um dia tinha, no outro dia tinha fechado a linha de crédito. Nossa. Você entendeu? Então, você pega as gerações, você pega todo esse... Quando eu paro para pensar realmente em toda essa fase, aí eu falo assim, nossa, nós vivemos numa maravilha hoje em dia. Né? Porque até 2012, por exemplo, era muito mais complicado. Né, linhas de crédito, fazer os cursos. De 2012 em diante foi evoluindo muito mais, né, a internet ficou um pouco mais acessível e foi indo. E depois, quando chegou na pandemia, agora que explodiu. Sim. Então, dentro desse contexto, fica um pouco fracionado isso tudo. Mas nós temos que fazer daqui para frente. E esse daqui para frente, cabe nós estarmos dentro dessa modernidade de agora.
né, de estar realmente executando e fazendo e trazendo esses ensinamentos aí para os jovens e para os novos profissionais, que é isso que eu acredito muito, de um caminho a se seguir de uma forma lógica. Porque realmente, às vezes, a gente vê eles pulando pedaços. Agora tem muita informação, mas se pula pedaços. E eu, como você, Lid, nessa área, né, de todos as áreas que eu trabalho e que eu tenho conhecimento, né? Fiz a faculdade de Direito, tenho a OAB, sei como advogar, já fiz isso em muitos processos, mas hoje eu opto realmente para trabalhar mais com empreendedorismo e estou agora entrando na área educacional para poder trazer outras vertentes, né, dentro das empresas que eu estou trabalhando. Até porque na Casa Elevada, quando nós iniciamos, eu e a Mariana, nós tínhamos também esse negócio de educacional. Não é uma coisa também que começou agora. A gente, desde o início, né, desde que a gente começou a Casa Elevada, era para também fazer a parte educacional. Acabou que ela foi se desenvolvendo por si só, mais com a área de regularização de imóveis, né, e a gente acabou colocando isso mais só para os corretores. E agora, voltando a ideia e aquele princípio, eu falei, não, eu acredito que com a equipe que eu formei nesses 2 anos e todo o trabalho, e como eu gosto muito da área, né, de negócios, de atendimento, né, como você falou, assim, já não faço mais nada. Mas a gente não faz, mas com o conhecimento e a sabedoria de quem já fez. Sim. Isso é o mais interessante. E tem uma coisa dentro de mim que eu falo que eu gosto de... vamos dizer assim... Eu não gosto de repetir as coisas. Então, quanto mais ela tem criatividade, quanto mais o trabalho tem criatividade, que ele tem modificação, para mim, fica mais interessante. Então, quando a gente vai executar muitos trabalhos, eles às vezes acabam ficando repetitivos. Muito embora todos os trabalhos, por exemplo, na área de regularização, como eu tenho processos, eu sempre coloco ali alguns questionamentos para elas fazerem, porque não existe um processo igual ao outro. Quando você vai fazer uma regularização, às vezes tem um imóvel que tem uma coisa, tem outro imóvel que tem outra, tem um que tem escritura, tem um que não tem escritura. Então, sempre tem pedaços ali que você tem que parar e fazer vamos dizer assim, né, uma costura entre eles, né, para funcionar tudo. Mas, mesmo assim, acaba sendo repetitivo. Então, por isso que eu sempre vou para uma área onde a gente possa estar trazendo mais inovação. Por isso que você faz vários negócios, então, porque fica repetitivo, vou abrir outra coisa para ser interessante. Mas, nossa, assim, acho que toda essa trajetória, ela foi muito importante para você realmente seguir agora nesse educacional e conseguir trazer toda essa bagagem para outras pessoas. E o que você falou de encurtar caminhos, realmente acontece. Mas é porque tem muita gente boa ensinando e trazendo informação de uma forma em que outras pessoas não precisem passar por uma jornada tão longa, né? E é isso exatamente que você vai fazer. Em 25 anos de trabalho, você vai ensinar outras pessoas onde elas não precisem passar por 25 anos de trabalho. E eu acho fantástico isso também. E a gente ficou sabendo que você vai lançar um livro. Me conta, eu acho muito chique, Elvis, quem fala assim, vou escrever um livro e vou lançar um livro. Em que momento você teve essa ideia e como que foi tudo isso? Só uma coisa, a Cíntia, minha esposa, ela fala que na vida a gente tem que fazer 3 coisas. Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Tô precisando escrever um livro também? Já plantou a árvore? Pois então, olha, agora eu já tenho a justificativa. Pronto, você já fez as coisas. Não, brincadeira. Olha, eu, na verdade, desde criança, eu gostava de escrever. Sempre gostei da área de comunicação. Muito embora eu sempre achei que eu não era boa. Eu sempre achei que existia que eu fazia ali uma confusão na hora de escrever. Eu não tinha clareza na hora de escrever. Com o direito, isso foi se transformando.
foi modificando, eu fui aprendendo a não só escrever o que eu sentia, mas escrever com técnica, escrever o que realmente precisava, porque no direito, na verdade, você não pode escrever o que você quer, você tem que escrever o que é preciso, e o que o juiz quer, e o que o juiz precisa entender para ter o resultado do processo, né? Então, isso foi modificando, né, com a área do direito. E depois, alguns anos atrás, que eu fui presidente do SEMEC, das Mulheres Empreendedoras de Nova Odessa, e dentro desse grupo de mulheres tinha uma pessoa que ela tinha uma editora e ela escrevia livros, e ela coordenava muitas mulheres para escrever coautoria e escrever livros, e ela sempre me convidava. E aí eu falava, não, olha, eu no momento não, porque quando eu tiver que escrever, eu vou escrever o livro que eu sinto que eu tenho que escrever. Né? Eu não vou parar para escrever porque todas as outras mulheres escreveram. Né? Eu acho que a escrita ela tem que ser uma coisa de sentimento. E com isso passou todos esses anos, né? Inclusive o livro que eu estou escrevendo hoje não é com ela, porque eu optei, aí veio uma oportunidade e veio um entendimento de que eu precisava pegar esses 25 anos de trabalho, né? E fazer um livro que significasse ele, que te trouxesse um significado para mim. Por que eu fiz todo esse trabalho no mercado imobiliário, né? O que eu consegui de bagagem? E com a nova legislação tributária, que mudou de 2025 para 2026 e vai ter essa transição, o mercado imobiliário ele sofreu ali uma modificação, está sofrendo, né, uma modificação muito grande, porque muitas pessoas que às vezes não precisavam declarar os imóveis ou não iam pagar impostos, vão agora a partir de 2026 vão estar obrigadas a pagar, além do imposto de renda, um outro imposto que se chama IBS-CBS, que é um imposto para quem recebe aluguéis. Então gerou uma outra condição. E é já há muito tempo, desde 2012, eu tenho holding, eu trabalho com a minha holding, eu tenho os aluguéis já todos, né, colocados ali de forma tributária corretamente. E quando as pessoas entendiam que não era necessário fazer uma holding, mas eu já trabalhava com isso e eu já via que por causa das questões tributárias eu precisava fazer. Então, por muitos anos eu fui trabalhando. E quando chegou em 2025, virou um boom essa questão. Então, muitos profissionais começaram a vender, né, holding, faça uma holding, você tem aluguel, agora você recebe tanto de aluguel, abre uma holding. E isso tudo gerou muita confusão com os meus clientes, né, e com muitas pessoas aí no Brasil afora. E aí eu falei assim, nossa, eu acho que agora é um momento de entender o imóvel, entender toda essa questão, né, de bens e de patrimônio, como eu sempre vi, como uma governança patrimonial, com um entendimento. Para que eu comprei esse imóvel? Eu vou vender esse imóvel? Eu vou alugar? Por quanto tempo vai ficar alugado? Qual a destinação para esse imóvel? Né? Fazendo ali uma gestão disso. Porque muitas vezes as pessoas mais simples, elas acabam comprando imóvel porque vou comprar um imóvel porque vai gerar um aluguel. Ok, né? Só que foram acumulando. Eu tenho clientes, né, de um nível simples de entendimento, só que com muitos imóveis. E com isso, né, como antigamente as legislações, essa questão de imposto de renda, ela não era a fiscalização não era tão grande, então as pessoas faziam do jeito que elas queriam. Isso foi modificando através do DIMOB, que é uma declaração, né, que você tem que entregar para poder verificar se os clientes, os proprietários estão declarando imposto de renda de aluguel. O governo foi gradativamente criando situações para que as pessoas fossem regularizando. Quem foi regularizando, ok, então hoje em dia sabe como tratar e como fazer tudo isso dar certo de uma forma que você não está correndo risco tributário. Agora, para quem não foi, porque acreditou que nunca isso ia acontecer, de uma hora para outra, né? Eu falo assim, de uma hora para outra, não que tenha sido assim, porque toda essa modificação tributária demorou anos para aprovação. Mas as pessoas nunca acham que vai aprovar. Né? As leis, a gente sempre tem aquela dúvida, será que vai aprovar mesmo?
E, de repente, aprovou, e aí o exercício para iniciar era 2026. Então, em 2025, começou a gerar todas essas questões nos clientes, a mídia fala muito. Aí vem muitas pessoas vendendo produto sem ter o entendimento se a pessoa vai ter condições de fazer um gerenciamento próprio desses bens, se a pessoa vai conseguir falar com o contador, qual é o nível dela de entendimento, como ela vai fazer. E isso foi me gerando, assim, que eu atendi o cliente, eu até pensava, bom, ele vai fazer uma holding, mas será que vai compensar ele abrir essa holding? Né? Você tem a parte de contador, você tem impostos, você tem a questão que você tem que fazer um negócio, quando você abre a holding, você tem que fazer uma integralização no capital social. Para isso, você tem que pagar ITBI, que é um imposto para a prefeitura, que não, dependendo da quantidade de patrimônio, não é tão baixo. Né? Então, os clientes podem avaliar se vai ser necessário ou não. Com todos esses questionamentos, eu falei assim, bom, eu acredito que agora chegou o momento de eu realmente escrever aquilo que eu sempre fiz com os meus imóveis. Como eu geri para chegar, né, em tantas ocasiões que eu tenho, em administrar os bens dos outros, administrar os meus bens próprios, em fazer investimentos, em fazer negócios, né, como que eu trabalho com isso dentro de uma estrutura que realmente eu consigo avaliar se ela é em fatores tributários, em fatores, né, de responsabilidade, se é favorável ou não. E aí foi quando eu falei assim, vou escrever um livro. E foi nesse momento que eu falei assim, agora é uma coisa que é interessante, porque eu nunca quis escrever um livro que eu fosse falar mais do mesmo. Entende? Eu queria escrever algo que tivesse um diferencial para as pessoas que fossem ler. Então, por isso que hoje eu entendo que esse livro ele vai ser muito importante para as pessoas, né, que estão iniciando no mercado imobiliário, né, para poder realmente entender, porque mercado imobiliário ele gira muito dinheiro. Por outro lado, ele gira muitas responsabilidades. Então, quanto mais responsabilidades, mais entendimento do que você está fazendo você precisa ter. E as pessoas acham que é só comprar e vender, lucrar e pronto. E tem muito mais a fundo, né? E é legal porque acho que o tema em si, ele serve não só para quem tem os imóveis e quem quer administrar por conta, mas até para profissionais que administram os imóveis de alguém. Então, tem gente que investe, mas não é ele que administra, né? Então, esse profissional ele vai poder ter acesso ao livro e entender um pouquinho mais, saber qual que é o jogo que ele precisa jogar e fazer as coisas da forma correta. Sim, ele vai poder ter o livro ali como uma base, né, comparativa, que inclusive, né, como a gente vive numa globalização, esse livro ele tem alguns comparativos entre o mercado imobiliário dos Estados Unidos, da Europa, tá? Então ele traz ali algumas informações, porque quando você vai jogando esse jogo, né, como você falou, né, do jogo do mercado imobiliário, você vai crescendo. Conforme você vai crescendo dentro dele, cada hora você quer fazer uma coisa. Então, por exemplo, hoje mesmo eu conheço muitas pessoas que falam, nossa, eu sou investidor. Ele começou comprando uma casa, me deu outra casa, né? Aí agora, de repente, fala assim, agora já não quero mais comprar, eu quero ir no leilão. Então, mas a pessoa não tem conhecimento do leilão. Uhum. Ela não tem conhecimento jurídico e técnico para avaliar se aquele leilão tem risco ou não tem risco, aquela compra, né? E você vê muitas pessoas fazendo isso, né? E aí esse jogo ele vai ficando mais atrativo, porque ela faz ela faz dois, de repente acontece tudo bem, aí ela não tem, ou ela, de repente, eu vou falar assim, bem claro, assim, ela às vezes até faz vários, não acontece nada, e ela costuma ficar fazendo aquilo. Se alavanca. E aí, pode não dar nenhum problema? Pode, não vou falar que não, mas também pode dar problema. O risco é maior. Agora, quando você passa dessa fase do leilão, de imóveis de valores mais altos, você acaba também querendo ir para investimentos, né, no exterior, ou outras formas de investimento. O mundo está globalizado de uma tal forma que tem brasileiros em todo lugar do mundo.
né? Eu vejo assim muito brasileiro nos Estados Unidos, na Europa, né? Na Itália eu venho vendo bastante pessoas também, né? E vão trabalhando também com o mercado imobiliário. Então é uma base para as pessoas começarem a entender desse mercado em outros níveis, tá? Um nível um pouco mais avançado, e avançado ali na questão da governança patrimonial, na questão de holding, de offshore, de trust, né? De poder avaliar, entender para quando serve, o que serve cada um desses elementos, e para poder também, vamos dizer assim, né? Não vou falar que ele é um livro só técnico e acadêmico, ele tem ali uma base de leitura que as pessoas podem realmente aprender alguma coisa sem ter muito ali a área acadêmica ali, né, forçando ao entendimento. Puxa, que interessante. E assim, né, você falou que as pessoas não acreditam, né, que os impostos vão aumentando, mas para mim não tem nada que tira da minha cabeça que eles vão sofisticar essa tecnologia e em algum momento eles vão conseguir pegar basicamente tudo que acontece, sabe? Então, eu acredito muito. Não tem pra onde correr, né? Não dá pra gente ficar no amadorismo pra sempre. Igual você falou, pode funcionar por um tempo, mas à medida que cresce muito, em algum momento a pessoa vai ter que adquirir esse conhecimento ou pagar alguém que vai resolver todo esse problema para ela. Por isso que existe a sua empresa hoje. Eu pagaria alguém. Eu pagaria alguém também, porque para mim é tudo muito complexo. Do mesmo jeito que o marketing digital é difícil para algumas pessoas, falar, meu Deus, é muita coisa. As outras áreas, né? Acho que principalmente o direito, ele é muito complexo. Acho que todo mundo deveria ter aulas de direito na escola. Pelo menos o básico, porque realmente tem muita coisa que a gente nem sabe que existe. A gente nem sabe que pode estar fazendo errado ou não. Por isso que é bom ter profissionais bons ao lado, adquirir conhecimento, porque é muito importante, né? E para dar essa base também para as pessoas, assim, em que momento, né, abrir uma holding, em que momento realmente eu preciso começar a avaliar. E como eu falei, fui atendendo alguns clientes que com tudo isso, né, embora tenha a questão ali, olha, ele vai ter uma vantagem tributária, mas em quanto tempo ele vai ter essa vantagem? Né? Eu tenho alguns clientes que eles têm bens, mas eles querem vender também. Né? Eles não querem ficar. Então, assim, ele vai ter uma vantagem daqui 3 anos. Mas se ele vender antes, nem né? compensa. Ele, às vezes não compensa. E não é porque todos estão fazendo e existe essa vantagem que a gente vai vender o produto para quem realmente não vai atender essa expectativa de ter alguma coisa funcional. Né? Porque como eu sempre falo assim, olha, para mim vender algo, eu preciso comprar. E para mim comprar, eu tenho que estar bem, com bastante entendimento sobre aquilo que eu estou fazendo, né, para poder realmente adquirir. Então, eu tento passar, né, tudo isso para as pessoas, para elas terem essa certeza do que elas estão fazendo ali dentro do processo dela, porque, de qualquer forma, ele vai voltar aonde? Depois que, né, o negócio não funcionar ou não atender às expectativas. Então, quando é tudo muito bem alinhado, que você deixa ali certo, eu acho que isso é saudável para todas as partes, né? E referente a essa questão de estar globalizado e do livro, é para isso, é para as pessoas realmente se inteirarem e tá aprendendo. E foi assim, tá sendo, né, ainda estou produzindo ainda, né, tá sendo muito importante, porque eu estou colocando ali meu método autoral, né, a minha forma de fazer, né, o que eu olho para tudo isso quando eu vou fazer essa avaliação, para poder usar realmente para o cliente e deixar essa contribuição de forma com que as pessoas possam parar e pensar, né, como utilizar isso e não simplesmente sair abrindo aí empresas que, de repente, não vai ser tão útil. Uhum. Né? E quando que lança, Ana? Nós vamos lançar ele em abril. Esse livro está sendo escrito em português e inglês, então ele vai ser lançado dia 18 e 19 de abril, primeiramente em Orlando, na Expo Brasil. É uma feira que acontece de empreendedorismo nos Estados Unidos, em Orlando. E, posteriormente, em junho, aqui no Brasil,
em Nova Odessa, que é a minha cidade natal, onde tudo começou, e que eu tenho assim muito orgulho de fazer isso dentro da minha subseção da OAB, para deixar esse legado, né, para a cidade e para todos os colegas. Ai, que legal. Poxa, que legal. Parabéns. Realmente muito bom, parabéns. E uma coisa que eu também queria te ouvir falar um pouco sobre isso, né? Acho que você foi contando que ao longo da sua trajetória você liderou equipes, formou pessoas e coisas nesse sentido, né? E a gente também, né? A gente aproveita esses podcasts, assim, para tomar consultorias gratuitas, isso. né? Esse é o nosso... Eu saí perguntando de uma forma bem assim, subliminar. Eu que não devia ter Você deixado claro. Expondo a gente. No quesito liderança, né? Nesses anos trabalhando com pessoas, desenvolvendo elas e tudo mais, o que são aprendizados relevantes, assim, coisas que você olha, né, na sua trajetória como líder, ou que você olha nas pessoas que você trabalha, que você acha legal compartilhar, assim, sabe? Eu vou falar uma coisa que vocês vão falar assim, não, agora ela enlouqueceu de vez. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Olha, eu vou falar a verdade para você, que hoje eu olho liderança muito diferente do que eu olhava há alguns anos. Tá? Eu olho a liderança hoje quanto mais espiritualizado. Espiritualizado, não religião, não religiosidade. Tá? Quanto mais espiritualizado você estiver, melhor será a sua liderança. Por que eu olho dessa forma hoje? Primeiro, porque eu passei por muitas evoluções e eu me considero uma pessoa, e eu escuto, né, eu estudo bastante a área de autoconhecimento, justamente por causa de liderança, né, por ter sido também, né, porque quando você lidera muitas pessoas, você também é questionado por muitas pessoas, viu, Elvis? Você é questionado do seu jeito, você é questionado das suas atitudes, você é questionado de como você fez, o porquê você fez. Às vezes, as pessoas também não entendem que você é um ser humano, né? Quem é líder é ser humano. Então, ele pode ter momentos ali que, né, pode ter um estouro, ele vai ser cobrado também, né? Muito embora assim, bom, Ana, você não era cobrado. Não, eu sempre fui cobrado primeiramente por mim mesma. Que eu acho que isso que as pessoas negligenciam, assim. Acho que elas não entendem o quanto que a nossa própria autocobrança é muito alta, né? E depois eu tinha o cliente. O meu segundo ponto era o cliente, porque eu sempre tive comigo uma questão de ser justa, ser verdadeira, ser justa, né? Uma honestidade. Eu falo assim que hoje honestidade é qualidade, mas para mim sempre foi uma questão assim, não, se está errado, eu tenho que assumir que está errado e eu tenho que consertar. Né? Então, dentro disso, a liderança ela se torna mais pesada. Então, por isso que eu tive que aprender muito sobre essa questão da espiritualidade para poder entender o que era meu e o que era dos outros. Então, é isso que eu tenho muito comigo. Né? O que são coisas que eu preciso modificar em mim, eu preciso transformar em mim para poder passar para os outros, e o que os outros estão querendo jogar de responsabilidade para mim que não é meu. Né? E eu falo os outros em geral, não só aquele que você está liderando, mas como cliente também, né? Porque dentro dessa sociedade que nós estamos vivendo, existem muitas confusões de papéis. Né? E vou dizer para vocês que eu já vivi também, todas elas. Então, isso me faz ter esse entendimento, porque quando eu entendi que existia muita confusões de papel, me fez mudar a forma, inclusive, de liderar. Né? Quando eu percebi que eu também, embora eu tinha que fazer essa verificação para não ter esse problema com os clientes e com quem eu estava liderando, eu percebi que eu também fazia. Então, quando a gente vai evoluindo com o autoconhecimento, na espiritualidade, a gente vai separando, né, esse eu daquela pessoa que você está liderando, da pessoa que você está atendendo, e você começa a olhar, eu falo que a gente começa a olhar de um olhar de cima, mas não é de cima com arrogância, é um olhar de cima de quem está escutando,
tá tendo entendimento sobre o que está acontecendo, mas não está se envolvendo naquilo porque aquilo não é seu. Né? Você está fazendo aquela separação. Aí você consegue fazer essa liderança de forma com que você vai trazer resultado, porque você não vai perder foco. Porque por muitas vezes o que eu me vi foi perdendo foco em problema de pessoas, né? A sociedade, não de agora, mas já de antes, né? Já vem sempre com muitos problemas, né? E a gente acaba perdendo o foco e misturando isso tudo. E eu não vou falar que é uma coisa só minha, não, porque eu já vi também muitos outros líderes, empreendedores, né, fazendo esse tipo de mistura e de questões. Né? Tanto é que, se você pegar altos níveis de treinamentos na área de liderança, a primeira coisa que eles vão fazer de treinamento eles vão falar e sugerir para você que você faça meditação. Entende? Por quê? Para ter essa espiritualidade onde você consegue escutar de dentro de você realmente aquilo que você precisa fazer e como você vai ter que dar o foco para ter o resultado que você consegue, que você vai precisar fazer. Puxa, que interessante. Eu gostei bastante da sua opção. Eu não acho que seja loucura, não. Então, eu estava até com dúvida sobre o que você queria dizer com espiritualização, mas me corrige se eu estiver errado, né? Mas eu entendo que é justamente esse processo de autoanálise, de autoconhecimento, para entender essas vozes, esses sentimentos, essas coisas que vêm de dentro da gente, que às vezes a gente confunde, né? A gente pode tanto desperdiçar, às vezes, as nossas próprias frustrações das pessoas, quanto também assumir frustrações delas pra gente que não são nossas, né? Então, essa capacidade de separar. E dedicar energia também, dedicar energia nos lugares errados. Justamente. Esse é um dos maiores problemas, assim, e eu me incluo nisso, quando a gente começa a colocar energia, não que não precise colocar naquilo, mas não deveria ser você, e você não deveria estar olhando para esse lado porque você precisa olhar para o outro caminho, né? E isso acontece muito com quem lidera a equipe, com quem lidera pessoas. Então, acho que essa espiritualidade, ela engloba tudo isso, né? Questão de energia. Porque você tem, dentro do trabalho ali da liderança, você tem muitas vertentes que você tem que trabalhar ao mesmo tempo, né? Você tem que ensinar, você tem que estar junto com a sua equipe, né? O liderar, ele para mim, é um conjunto de fatores. Né? Você tem que aprender antes para poder passar para a equipe, você tem que saber como cobrar, mas tem também a questão de como fazer isso com as pessoas. Essa é a parte, né, que eu considero mais difícil, onde você tem mais trabalho. E realmente é bem isso, é você separar, né, ter um controle emocional, né, manter o controle emocional da sua equipe, né, tirar questões que muitas vezes a sociedade, né, brasileira, ela não está educada para estar fazendo. A gente, infelizmente, tem muitas questões de fofoca, de questões pessoais, de intrigas, né? Então, você tem que trabalhar isso para que essa equipe não aconteça isso, né? Para isso, você tem que dar muito exemplo. Para que também, né, não adianta o líder querer cobrar uma coisa que ele mesmo não está fazendo, né? Agora, dentro da pressão, né, do dia a dia, é que faz a diferença essa espiritualidade. Porque se você não está com isso em dia, se você não está separado todas essas questões dentro de você mesmo, como que você vai passar isso para outra pessoa? Né? Como que você vai interagir com ela? É como se, vamos dizer assim, você está na confusão mental e aí você vai... Querer arrumar a confusão do outro. Mental do outro. Não vai funcionar. Então, eu acho que dentro dessa evolução que mais pegou para mim é isso. Foi resolver as confusões mentais, podemos falar assim. Gostei. Que existia dentro de mim. Vai resolver essas confusões, para poder liderar as outras pessoas. Tá? Ana, eu acho que a gente precisa de um segundo episódio. Tem muito assunto, né, pra gente conversar, pra gente aprender. Eu, pelo menos, aprendi muito aqui. Eu acho que
já tô interessada em ler o livro, porque vai que a gente cria uma holding, né? Então a gente já vai saber. Vamos criar, então, verdade. Deixa eu mudar aqui minha confusão mental. Mas vamos criar uma holding, em algum momento vamos precisar. Eu achei muito interessante todos os temas. E quando você fala e você traz, assim, de uma forma tão didática, parece que é mais simples entender. Então, eu agradeço, né, por você ter aceito o convite, por você trazer todas as informações. E com certeza a gente vai marcar um outro episódio para a gente aprender um pouquinho mais. E muito obrigada, é uma honra mesmo. Eu me inspiro em você e me inspiro em pessoas como você, mulheres principalmente, porque aí a gente olha e a gente sabe que dá, é possível, por mais difícil que seja, né? Muito obrigada. Muito obrigado. Foi para mim uma verdadeira aula aqui, até para te conhecer melhor, porque a gente se conhece, mas nunca tinha parado para conversar com mais profundidade assim. Puxa, achei muito legal, muito bom mesmo. Eu que agradeço a vocês. Quero falar e desejo para todo mundo e essa área, embora a gente vai navegando pelo empreendedorismo e vai criando outras áreas, mas a área de imobiliário, ela é uma área relativa a investimentos. Né? Nós não olhamos mais para os imóveis como, eu tenho uma casa. Não, eu tenho um investimento, porque desde muito lá atrás, né, investir em imóveis é uma coisa sólida, é uma coisa garantida. Né? Ninguém tira a casa lá do local, né? E, diferente de outros investimentos que às vezes você pode pôr numa bolsa de valores, você pode pôr numa criptomoeda, né? Que agora tem moda disso tudo. Você tem ali, pode ter até um rendimento maior, mas você tem mais riscos, né? E eu acho que nesse sentido, né, a população cresceu muito do entendimento de investir, de fazer as finanças dela, de fazer ali reservas. Então, isso se tornou uma coisa muito importante dentro do mercado imobiliário, porque as pessoas realmente começaram a entender que tudo isso é um investimento. Então, eu tenho certeza que, muito embora vocês, né, fiquem nessa dúvida, vocês também vão estar no mercado imobiliário. Olha, com certeza. Como investimento. Mas aí é você que vai cuidar. Pronto, a gente delega, né? Isso. Vai sair do mercado imobiliário e está trabalhando. E com esse conhecimento já de ser um investimento. E realmente, eu acredito muito nisso, que quando, né, passar para os profissionais da área, fazer aquilo que ele sabe de melhor. Então, eu sou muito a favor, para qualquer tipo de atividade, de sempre estar trabalhando com aquilo que entende. Eu não tenho que gastar energia com aquilo que eu não entendo. Eu tenho que gastar energia em produzir mais com aquilo que eu entendo e de criar novas lideranças. Eu sempre me preocupo com isso, porque para nós que somos empresários, não podemos ficar parado em ficar fazendo serviços operacionais, serviços que realmente a gente pode dar ali vez para os novos estarem entrando e iniciando nisso. Nós temos que estar crescendo e trazendo mais coisas para as pessoas, né, crescerem, inspirar. E com isso eu agradeço muito vocês por esse momento, por poder trazer aqui todas as novidades. Acompanhe que vai ter muito mais novidade. Tem um prêmio vindo por aí também. Conta aí sua rede social, como que as pessoas te acham. Então, minha rede social é o meu nome, @AnaPaulaCostanzo. Eu estou agora trabalhando ali um perfil de governança patrimonial, onde é o meu perfil que eu englobo todo esse conhecimento meu desses 25 anos e dentro da área imobiliária, né? E com isso tem também o perfil das empresas, @CasaElevada, @ElevaMaxCrédito. Cada um tem ali os seus perfis para poder estar trabalhando diretamente com os profissionais de cada área e que são os melhores no que fazem. Muito obrigada, Ana. Obrigado, Ana. Obrigada a vocês.